Signo de Áries, bem-vindas e bem-vindos! Vamos à sua leitura para março de 2024. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lucélia Oshiro. Aqui na descrição do vídeo você tem o meu contato para agendar a sua leitura particular, mapa do autoconhecimento, se você quer entender melhor seu propósito de vida, o que você veio fazer afinal de contas nesse planeta, ou então a mesa radiônica, que é uma limpeza energética. Mas tá tudo aqui na descrição do vídeo, vai lá no meu site, tá tudo bem explicadinho, inclusive com vídeos explicativos e os valores também. Bom, Áries, você começa a leitura com essa carta que fala dos códigos de luz, ativação dos códigos de luz, e essa figura é uma representação de uma deusa egípcia e tem conexão com o amor e a fertilidade. Aqui a gente está falando de imersão na luz, de vocês recebendo muita luz nesse mês de março. É um upgrade do sistema, como se a sua programação mental, a sua programação energética recebesse um upgrade, elevasse de nível. Se você vinha com a bateria meio descarregada, a autoconfiança abalada, que foi o tema da sua leitura de fevereiro, agora, março, é o mês que a sua energia começa a se elevar, você começa a recarregar a bateria, sabe? E aqui fala de, exatamente, Power Recall, você recarregando a sua energia, embora seja o seu inferno astral, e alguns já vão fazer aniversário em março, mas a maioria vai ainda, né, tá nesse período de inferno astral. E por que eu falo inferno astral entre aspas? Porque não existe de fato inferno astral. Esse desconforto da energia do mês antes do nosso aniversário é só porque o signo que está em evidência antes do signo de Áries é o signo de Peixes. E a energia pisciana é muito diferente da energia ariana. E quando o Sol está em Peixes, todos nós ficamos um pouco piscianos. Então imagina, um ariano ficando um pouco pisciano, fica meio desconfortável, fica meio esquisito. Porque Áries é o impulso, é a energia de início, né? Tem uma agitação, é fogo. E Peixes é a água. Então é como se a água jogasse Peixes jogasse água em Áries e apagasse um pouco o fogo ariano e falasse assim, peraí, que se controla, você ainda não nasceu, você ainda está no útero, está na barriga da mãe, né? Tem alguma coisa em gestação também nesse mês de março para os arianos, que pede um pouco mais de recarregar a bateria antes de ir com tudo nos seus projetos, nas suas empreitadas, tá bom? Como se você tivesse que se reabastecer, buscar mais nutrição, fortalecer a sua energia, o seu corpo físico também, para se preparar para a próxima jornada, para o seu próximo ano novo astrológico. Dito isso, vamos começar com o arcano maior. O arcano maior para o seu mês. O arcano maior que vai te acompanhar nesse mês de março. E a gente tem a Lua. Olha, gente, que interessante. A Lua significa um momento de útero. A Lua é esse emocional de medo, mas também de fertilidade. Eu tenho medo do que está por vir. Algo está para nascer, porque depois do Sol depois da Lua sempre tem o Sol, depois da noite sempre tem o dia. Mas eu ainda estou meio apreensivo, com medo do que vai rolar. Só que a Lua fala, vai, continua seguindo, continua indo em frente. Você não precisa enxergar o caminho todo, você só precisa enxergar o próximo passo. Tenha fé, a Lua pede fé, confiança ativa, confie no processo. Isso que você está vivendo é uma fase. Cada mês, cada dia é uma fase, tá bom? Então a gente não dá para controlar o externo, mas a gente pode controlar a maneira como a gente reage ao externo, às circunstâncias.
E é isso, a Lua também fala das nossas reações emocionais. Procure não ser tão reativo, impetuoso nas suas emoções, né? Calma, mergulha um pouco mais nessas águas profundas, talvez um processo de cura emocional, de buscar mais maturidade emocional, seja importante nesse período. Não que você seja imaturo, não necessariamente, mas a gente sempre tem como aperfeiçoar, como ir cada vez mais fortalecendo a nossa inteligência emocional, tá bom? E agora vamos sim tirar então a cruz celta para os arianos, para o mês de março. E se você quiser, vem fazer a sua leitura particular comigo, que daí a gente tira faz a leitura na sua energia. E você vai fazer quantas perguntas forem necessárias para te ajudar nas suas escolhas de vida, nos seus caminhos, tá bom? Vamos lá, signo de Áries, eu vou cortar o deck aqui. E vamos ver o que traz o mês de março. Deixa eu ajeitar. Casamento ou contratos. Fundo do deck, Eremita. Pede autoconhecimento. Pede um pouco mais de distanciamento, de solitude, de aprimoramento interior, que foi que a gente já falou. Tá bom? Aqui pode indicar sim uma viagem ou um retiro, um certo momento em que você se afasta um pouco, né, do burburinho, da família, das coisas do lar mesmo, e você tira, sei lá, umas férias, um pequeno descanso de fim de semana, ou tá bom, não dá para fazer isso, 1 hora do dia você tira para você. Né? E isso eu já falei em alguns outros vídeos também, né, Áries? Bom, você começa então no centro da sua leitura, a gente tem o 4 de espadas, o pior já passou, o perigo já passou, não há nada te ameaçando. O lobo mau, né, o fantasma interno, a ameaça, o inimigo, digamos assim, ele está fora, não existe mais. Não há nada te ameaçando ou te confrontando. Então pode descansar. É um mês de mais descanso. 4 de espadas é o descanso do guerreiro. Retoma as suas forças, recarrega as suas baterias, ou a sua bateria, tá? Tem algo aqui que você não está vendo, ou que você está ignorando, ou que você está deixando meio que de lado, priorizando aquilo que é mais bonito, aquilo que é mais chamativo, só que está pedindo para você olhar para o simples, para o essencial, retomar o contato com a simplicidade das coisas. Os enamorados está falando para você olhar um pouco mais também os relacionamentos afetivos, seja, embora, né, se você está casado ou não, aqui é casamento ou é afetivo no sentido do crush, das amizades, das pessoas com quem você se relaciona, tá bom? Das parcerias de contrato de trabalho, clientes, enfim, tudo que for mais dupla. É porque essa carta está no oculto, então há algo que precisa ser olhado com mais carinho, com mais atenção. Talvez você deixou meio que o seu casamento em segundo plano, ou a sua melhor amiga você, né, andou meio que ignorando, ou alguma coisa nesse sentido que requer um pouco mais de atenção também da sua parte. Não ser negligente com o seu parceiro ou a sua parceira, tá bom? Por mais cansado, por mais desenergizado que você esteja, talvez essa pessoa te ajude a recarregar essa bateria.
E aqui a gente também está falando de um bom casamento. Para quem está solteiro, sim, pode ter bons encontros. Uma pessoa, né, que você pode começar a se relacionar e que às vezes já está muito perto, mas que você vem ignorando, porque você tá focando em outras coisas, em outras atividades ou priorizando outros setores da vida, mas tem uma oportunidade de relacionamento aqui, tá bom? Isso para os solteiros. Aqui, o 6 de copas está trazendo uma energia de passado, mas é uma energia boa, de nostalgia, não de escapismo, de você voltar um pouco para a sua adolescência, para alguns momentos mais alegres, sonhos da adolescência e revisitar esses sonhos. Não que você vai realizar esses sonhos da adolescência, mas você buscar esse sonho e ressignificar. Qual era a essência desse sonho? O que estava por trás desse sonho? Ah, eu queria trabalhar com arte, eu queria ajudar pessoas, eu queria conhecer coisas diferentes, conhecer o mundo, era muito mais curioso do que eu era hoje. Eu era muito mais competitivo do que eu sou hoje, eu era muito mais criativo do que eu sou hoje. Enfim, retomar isso da sua adolescência para ressignificar, para atualizar e trazer isso para o momento presente. Isso não é de agora que a gente está falando, né, Ares? De trazer esse passado atualizado, como se você precisasse de fato mexer no seu baú de memórias e buscar alguma informação, uma informação do fundo do seu coração mesmo, tá? E desenterrar aquele brinquedo, desenterrar aquela boneca de pano, desenterrar aquela foto antiga, porque aquilo era importante, ou aquilo foi importante um dia, e você precisa olhar para isso, tá? Você precisa olhar para isso. Não porque você brigou, porque você tinha banido, mas simplesmente porque você se esqueceu. E é como se falasse, retoma esse contato com alguma coisa que você gostava muito de fazer. Ou se você não lembra, então começa a testar, experimentar coisas que te tragam essa energia de criança, essa energia de infância, de adolescência, de experimentação. Quatro de paus. A sua energia vem com a... É uma carta de casamento, então por isso a questão de casamento, de boas alianças, firmes, que são duradouras, isso está muito em alta, como se quem tivesse com você é parceiro, é firme, não desperdice oportunidades de parcerias de negócio também. Então tem uma confiança aqui e uma confiabilidade muito, muito potente, porque isso cria bases sólidas para o futuro. Isso te dá apoio, te dá respaldo para você crescer. O que é muito, muito legal, tá? E no seu entorno, o 3 de copas, de novo, amizades, boas amizades, bons encontros. Saia um pouco mais com os amigos, ou se encontre um pouco mais com os amigos. A gente falou aqui desse momento de recolhimento, mas não é para você se recolher o tempo todo. Tem que dosar um pouco. E aqui o 3 de copas fala que você tem pessoas ao seu redor que te querem muito bem, que estão torcendo por você, e que você pode contar com essas pessoas nos momentos difíceis. Aqui esse 6 fala de uma troca também. Você não sabe o que fazer? Conversa com alguém que essa pessoa pode te dar uma luz, uma inspiração. Ah, mas lembra, quando você era criança, você gostava de fazer isso. Por que você não volta a fazer tal coisa? Por exemplo, às vezes uma mãe, uma irmã, um primo, uma prima, sabe? Uma pessoa que te conhece já há muito tempo, muitas vezes elas têm mais clareza sobre as nossas habilidades do que a gente mesmo. E aí esse 3 de copas está falando isso, confia mais nas pessoas.
Confia mais, não seja tão desconfiado. Aqui também fala de festa, o que me remete também é a celebração de parceria, seja a celebração de noivado ou casamento, que você começa a pensar, ou então, se você já é casado, você já está num relacionamento firme, celebra essa união constantemente, ou celebra de novo. Né? Faz um jantar especial, vai num lugar, porque às vezes o casamento vai caindo na rotina. Então faça alguma coisa diferente para comemorar o seu aniversário, para comemorar o aniversário, o mêsversário, né, do namoro, por exemplo, tá bom? Mas fala de celebração. É importante celebrar as pequenas coisas. Não precisa esperar um acontecimento grandioso. Celebre as pequenas conquistas. Tá? 6 de espadas. Aqui tá falando de um mês de transição. E é exatamente isso, né? O 6 de espadas, ele tá em movimento, mas é um movimento em fluxo, é fluido. Então você não precisa fazer muita força, você tá remando e não tá remando contra a maré. Você tá remando a favor da maré e as coisas estão fluindo. Então, se tiver alguma coisa que está pesado, é porque não é seu. Então, é para você fazer as coisas conforme o fluxo e não ficar forçando a barra, onde às vezes você força demais, você se desgasta e assim, aquele caminho não é seu. Por isso que não dá. Quando o caminho não é nosso, é como se a gente estivesse subindo a escada rolante que desce. A escada rolante está descendo e a gente está querendo subir e a gente não sai do lugar. Aqui não é isso. Aqui as coisas estão andando e você também está andando na mesma, né, em alinhamento, digamos assim. Também é um mês que muitos de vocês vão conseguir se alinhar mais ao seu caminho de vida, fluir melhor com o seu destino, estar alinhado com a fonte criadora, digamos assim, sem ficar batendo de frente ou teimando em caminho que não é seu, ou teimando em assim, eu quero porque eu quero, né? Só que a fonte criadora, Deus, o universo, a espiritualidade, fala assim, só que não é o que você quer, é o que você precisa. E parece que você entendeu que tem algo que você precisa deixar para trás e caminhar na direção de algo novo, que você não sabe o que é, mas que você está seguindo. Lembra a lua? Não sei onde vai dar esse caminho, mas eu tô indo, eu estou fluindo, eu estou no fluxo da vida. Que lindo! Muito bom. E o pendurado é também, como síntese, um mês aqui meio de bela adormecida. Pode falar de sonhos adormecidos, sonhos que ficam em stand-by, porque eu estou em fluxo, eu estou em movimento e não sei onde as coisas vão dar, então tudo bem, deixa as coisas em stand-by, vamos sentindo, e depois, né, na hora certa, eu desperto esse sonho, eu reanimo, eu ressuscito, né, esse projeto, mas algum projeto sim pode ficar meio em stand-by, meio adormecido. Por outro lado, é um mês também de você... O pendurado pede pra gente enxergar as coisas de um outro ponto de vista. Mas talvez você tenha que enxergar não de outro ponto de vista externo, mas interno. É um olhar para dentro, porque esse pendurado tá de olho fechado. Então você não tem que enxergar as coisas, você tem que se enxergar. Você tem que fazer um olhar para dentro, um olhar talvez para a sua criança interior, um olhar para as suas memórias afetivas, um olhar para o seu poder oculto, o seu poder que ficou escondido. E aí você conseguir retomar as suas ações com mais potência, com a bateria mais recarregada. O que está cruzando o seu caminho, o impedimento, é o julgamento. Pode ser o julgamento que você faz sobre si mesmo,
ou o julgamento que você acha que as pessoas estão fazendo de você. Ai, o que, que o outro vai pensar? Estão sempre me julgando, estão sempre apontando o dedo, aquelas pessoas ficam falando mal de mim pelas costas. Você não sabe, você acha que é, mas você imagina, você está inferindo, né? Você está inferindo. E o julgamento, né, fala que talvez você esteja na espera de uma proposta, na espera de uma porta que se abra, só que essa porta ainda não se abriu. Né? Então você está esperando a resposta, você está esperando o convite, você está esperando o edital do concurso, você está esperando a carta de aprovação, você está esperando. Enfim, tem uma espera aqui, porque o julgamento é quando vem o convite, mas ele ainda está impedido. Né? Então, só que a culpa não é sua, é que simplesmente a porta ainda não se abriu, a coisa não se manifestou. Estão resolvendo a coisa lá dentro ainda. Né? Os portões estão fechados por dentro. Mas não é só para você, é para todo mundo. Então, ainda vai se abrir. Então, calma, não fica se precipitando também, julgando que assim, nossa, deu tudo errado, ferrou, eu errei na prova, sempre é assim mesmo, né? E começa a se julgar e se criticar. Não faça isso, tá bom? Porque senão você começa a se ferir por dentro e não é isso que a gente quer. E como mensagem final ou como futuro próximo, o Hierofante. Hierofante aqui, né, que é o Papa, a ponte do sagrado com a terra, é uma xamã. Aqui está falando de ancestralidade, de algum resgate que você pode fazer em relação à sua ancestralidade. Pode falar de uma conexão um pouco mais com a espiritualidade, você se conectando um pouco mais com o seu lado espiritual, fazendo uma cura do seu sistema familiar, através de uma constelação familiar, por exemplo, ou você começando a estudar constelação familiar, porque Hierofante é isso, as leis sistêmicas. Né? A xamã, ela domina essas leis sistêmicas. E olha, gente, que interessante. Lembra que eu comecei a leitura falando sobre essa energia, que é a energia de uma deusa associada à figura de uma vaca. E a vaca fala da fertilidade. E aqui a gente tem o quê? Um touro, que também é a fertilidade. No caminho de vocês, futuro próximo, vocês têm muita fertilidade. É fertilidade, gente. O que é fertilidade? É quando está pronto para plantar, a terra está fértil. O que você plantar nessa terra vai dar bons frutos. Vai dar bons frutos, vai ter resultado. E o Hierofante fala, tudo está como deveria estar. Tem momento de esperar e tem momento, né, de agir. Esse momento talvez seja um momento de descanso, de recarregar a bateria, para que depois, na virada do seu signo, né, já em abril, você inicie com energia total, com direcionamento e com foco. Mas agora é esse momento de transição, de você fazer boas parcerias, construir alicerces sólidos, construir conexões seguras, fortalecer as suas relações interpessoais. E é isso, gente. Essa xamã está me trazendo energia de cura. Cura, regeneração, restauração, seja lá o que esteja desvitalizado na sua energia, na sua vida, seja corpo físico, seja dinheiro, seja trabalho, o que tiver desgastado, a xamã vem trazendo uma restauração, um reequilíbrio. É uma força de proteção mesmo. Tá bom? Então, Áries, só aproveita essa energia que tá maravilhosa para o seu mês de março. E se precisar, vem fazer sua leitura particular, ou então mapa do autoconhecimento para você entender o seu papel no mundo, ou ainda a mesa radiônica, tá bom? Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.